Muitíssimo boa noite. Hoje, com um pouco de atraso, hoje foi dia de médico, foi dia de consultório, foi dia de ação social, do Instituto da Sopa, uma coisa maravilhosa. Então, só cheguei em casa agora. Mas vamos lá, vamos dar nossa continuidade na nossa leitura diária. Livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 12. Pensa nisso, sabendo que sobreviventes hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também o Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. 2 Pedro 1,14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiam a supostos crimes de carne, é necessário mencionar a fraqueza do eu, a inferioridade do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse um papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira da vítima. Reparamos que Pedro dominava o organismo como seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha o cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso provir. Longe da inedébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos da formação desse tabernáculo sagrado do campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo da terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam o teu corpo, que trazes os teus pés e tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro. Sabe que esses poderes te foram confiados para honrar e ser iluminado a ti mesmo. Medita nesta interrogação e santifica o teu corpo. Nele é encontrado o templo divino. Já pensou nisso? Que essa casa, esse tabernáculo, estamos aqui animado pelo nosso espírito para aprender, e com ele é que nós fazemos todas as nossas ações, mas é o princípio da alma, o que está gravado no teu interior, que leva a isso a falar. Traduzindo mais claro, o teu desejo, na verdade, que faz tu errar ou acertar. Existe mundanamente uma frase que diz: a ocasião faz o ladrão. Essa é uma frase mentirosa. Não é a ocasião que faz o ladrão. Você aceitou isso antes. Você só não teve oportunidades, como muitos dizem que é honesto, mas quando tem uma oportunidade, vai lá e a gasolina é meu. Então, cuidado com o que tu fala. Enriquece o teu ego com coisas prazerosas. É aquela mesma relação do lobo mau e do lobo bom. O que é que tu tem consumido para ter tuas atitudes? O que tu consumiste durante toda a tua eternidade? O tabernáculo está aqui. O cérebro está aqui. Mas a consciência, ela é divina. Nós sabemos sim quando erramos. Principalmente quando a gente está com já um pouco maduro. Então a gente vai, reflete. Mas alguns erram com prazer de errar. Usam as pessoas como coisas
E as coisas estão sendo amadas. Há uma inversão de valores. Vamos fazer uma ligação isso ao poder da mente brilhante. Eu vou ler aqui no capítulo 2, que nós paramos no capítulo 2, né? Na primeira parte do livro, no capítulo 2. Né? A advertência é importante. Amigo leitor, antes que leia os quadros sinóticos seguintes, permita-lhe uma pergunta. Quando se descreve enfermidades, tendes tu a temer ou a encontrar em ti os sintomas dela? Então passa por cima das 3 páginas seguintes. Ou prefere leias depois da primeira parte, ou depois de teres entendido que sentir algum desses sinais, não quer dizer anormalidade, nem muito menos enfermidade perigosa ou difícil de curar. Quase todos temos tido ou teremos algumas dessas dificuldades ou deficiências. Um grande psiquiatra da Universidade de Bogotá excluía de todas elas apenas Jesus Cristo e a Santíssima Virgem. Se não fores assim apressivos, então esses quadros sinóticos te ajudarão a conseguir ainda maior saúde, eficiência e felicidade. E também compreenderás melhor aos teus semelhantes. Eis o resumo do quadro sinótico. Falta de controle cerebral e emocional. É o que eu venho dizer. É uma advertência. Quando se descreve a enfermidade, tendes tu a temer ou a encontrar em ti os sintomas dela? Quando nós adoecemos, vou dar doença física, colesterol. Né? A grande maioria. O que é? Má alimentação, não é isso? Obesidade, como eu. Má alimentação, não é isso? E mental? A perversão. O que vocês acham que é? O que vocês determinam se vocês pensam algo negativo? Vocês temem só ou procurem em você o porquê disso? Procurem em cada um de nós o porquê disso. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Você talvez não terá coragem de falar, mas vai encontrar. É por isso que se precisa ter um analista, se precisa ter um psicanalista, para que você possa realmente pôr para fora tudo o que está, porque isso tudo é carga de uma vida inteira, que está aí te machucando. De tanto você fazer, você pegou como seja normal. E não é. Por vezes não é. E por vezes também é normal. Mas a sua consciência fica maltratando a indecisão de saber se está certo ou está errado. É uma incógnita, não é isso? O que é que vocês acham? Vamos enfrentar a nossa própria mente? Quando nós enfrentamos a nossa própria mente, nós evoluímos e muito. E como evoluímos? Nós sabemos quem é quem. Quem sou eu? Eu sabendo quem sou eu vou saber entender todos aqueles que circulam você. É imprescindível que você tenha sim um analista. E você tenha sim um psicanalista. Sempre vá à busca. Sempre. Ele vai te ajudar a pensar melhor. Ele vai tirar aqueles travamentos, aquelas crenças limitantes. Ansiedade, angústia, depressão, o mal do século. Cuidado. Gritem quando precisar gritar. Hoje eu estou na minha casa. Estou aqui
conversando com vocês à vontade, de camiseta, bem à vontade. Teve um diálogo com você franco e aberto. Cuidem da sua mente. Hoje eu tive a experiência de me encontrar com um grupo que a grande maioria era idosos. E eu vi alguns lamentos, algumas reclamações. Mas a história de cada um, que logicamente eu não vou contar aqui, tem um porquê. É fácil você meter o dedo na câmera, como eu estou fazendo, e acusar vocês. Mas aqui eu estou me vendo. O erro às vezes é nosso. Aí nós plantamos comportamento nos outros. E não vamos ser covardes para dizer que a culpa é de fulano, cicano ou betrano. Não. Enfrenta a vida. O que passou, já passou. Viva o presente. Porque amanhã talvez nem exista. Angústia é o presente. Como é que você vai viver o presente se você está angustiado? Então resolve o seu problema. O passado, deixa para lá, só vai trazer depressão. Pensar muito no futuro vai trazer uma ansiedade. Por vezes um medo de coisas que nem existem, nem sabe se vai acontecer. Mas você já antecipa, já adianta o sofrimento, já adianta o teu drama, o teu trauma. Então aprende a se amar primeiro. E corta, se tiver o que ser cortado. A árvore ruim tem que ser cortada, porque ela não vai dar frutos. E se der, é frutos maus, é frutos não produtivos, é frutos que vai te dar diarreia emocional. Então atenta para o que está se fazendo. Enfrenta-te a ti mesmo. É imprescindível que você ame a si próprio. Certa vez me perguntaram se era ideal que todos tivessem religião. Não acredito nisso. Tem muitas pessoas que não precisam ter religiões e são pessoas muito decentes. Tem ateus que são pessoas muito decentes. E tem muitos que são ateus que também não valem merda, mas se acham decentes. Desculpe o termo merda. Mas na psicanálise a gente não pode esconder os fatos, não pode ir de contra aquilo que vem na mente. A gente fala por falar, de forma direta, sem pré-julgamento. Então o que vem, a gente fala. Porque uma vida toda foi vivida, quase meio século de vida, e eu vi falsos amigos, que dizia ser até primo, irmão, que dizia ser irmão. Tudo cobras venenosas. Mas não é ele que tem que mudar, você não vai conseguir mudar ele. Você precisa se proteger te amando, se respeitando. Então, o primeiro conselho que eu te dou, conhece a ti mesmo. Isso Aristóteles já vem falando desde a Grécia Antiga. Jesus, de certa forma, complementou. Gandhi falou também. Chico, que mais falava na contemporaneidade nos últimos tempos. Cuidado com esse mal chamado depressão, ansiedade e angústia. Divaldo Franco tem nos alertado, como kardecista, eu tenho a obrigação de falar sobre isso. Será a doença do milênio. Está sendo. A OMS, em 2017, já colocou como um ano dos suicídios. E vem se lutando para tentar diminuir. Em outros vídeos eu trato disso. Temos que falar sim sobre essa patologia que é o suicídio. E deixar, principalmente as religiões, de criticar, de julgar quem comete suicídio.
Porque alguém, ser humano, que não foi Deus, jamais Deus botaria, só uma pessoa muito perversa e maldosa pode achar que Deus ia abandonar o filho dele. Só quem acha que Deus é um homem de carne e osso também, tem muita mitologia nisso, né? Mas não vamos considerar religiões. Vamos falar do ser humano. Quando alguém comete suicídio, é um branco. Naquele momento ele não quer se matar, ele quer livrar daquela dor que ele está sentindo. Então a estupidez e a ignorância ainda está muito abrangente em todas as filosofias. Todas elas falam sobre isso, sobre a negação ao suicídio. A gente tem que lutar que não exista suicídio. Nós não estamos aqui para tolerar um ao outro, não. Nós estamos aqui para amar um ao outro. Certa vez, vou contar uma história de Chico Xavier, que ele contava, né? Ele contou que um casal, marido de mulher, se casaram, ele bebia muito, quando bebia batia nela, batia muito, e ela era religiosa, kardecista, e ela entendeu as palavras, isso lá nos anos 40, 50, ela entendeu tudo muito ao pé da letra. Então ela dizia, eu vou aguentar até meu último momento, para quando eu me reencarnar, não vir mais com ele. E aí, gente, ele desencarnou, ela desencarnou, e no mundo espiritual se encontraram para planejar a reencarnação. E foi dito a eles, olha, fulano, tu se encarna agora, daqui a 2 anos ela se encarna, para vocês se encontrarem e se casarem. Aí ela, pelo amor de Deus, eu sofri muito com esse homem novamente. Que amor é esse? Que é isso? Eu vou sofrer isso tudo de novo? E a resposta foi o seguinte, vocês estavam no planeta Terra, isso é para quem é kardecista, para quem não é, não precisa nem escutar, não interessa. Vocês, quando se encarnaram, estavam ali para aprender a amar, não para aprender a se suportar. E voltaram, ela achava que ia evoluir, na verdade ela paralisou. Então entendam isso. Não é fácil. Eu tenho uma boa experiência em várias religiões, gostei de todas, da base religiosa da instituição. O que me afastou foi a pouca produtividade que eu vi em algumas. E alguns problemas de personalidade, de figuras, que graças a Deus não faz parte mais do meu cotidiano. Olha como é difícil amar. Acabei de falar uma coisa e estou agradecendo por não fazer mais parte daquele cidadão. Não é fácil, é difícil. Mas precisamos a cada dia melhorar como ser humano. E aí sempre evoluindo. Como diz Cortella, fazendo o seu melhor até ter condições de fazer melhor ainda. Eu não consigo fazer melhor do que estou fazendo por momento. Mas amanhã, quem sabe? Vivendo um dia de cada vez. Só por hoje eu vou te amar. Amanhã eu vou dizer novamente, só por hoje eu vou te amar. Depois da manhã, só por hoje eu vou te amar. Até o final dos meus dias. Não adianta você escolher a quem não tem problema para amar. Amar pessoas boas, muito fácil. Quero ver você amar aquele drogado que quando bebe grita na rua, que gosta de confusão. E você ir lá e abraçar aquele morador de rua que não toma banho há uma semana, que defeca, urina e não toma banho. E você amar o seu próximo. Atentar às filosofias
presentes. Esse vídeo é longo, muito longo, mas eu não posso deixar de postá-lo. E Deus abençoe e nos abençoe, que eu preciso melhorar muito. E encaro qualquer um ser humano com todos os meus defeitos. Mas eu lhe digo, cada dia estou procurando melhorá-lo. E muitos só querem saber de soberba e orgulho. Um grande abraço, que Deus abençoe abundantemente a todos.